Que legal que você está aqui comigo. E agora a gente concluímos aqui todo o nosso treinamento e nosso último módulo aqui é o módulo bônus que eu preparei para você. Quero compartilhar passo a passo a vida, as fases da vida do investidor, para que você também possa sair aqui do 0 ao 1 milhão, mas de maneira um pouco mais prática. Quero te mostrar como é possível você também, com disciplina, com organização, conseguir conquistar sua independência financeira. E aí eu quero compartilhar com você uma historinha que eu escrevi aqui, só para ilustrar, que é a história de José. Então vamos aqui, José não, de Antônio. Vamos compartilhar com você agora aqui a vida de Antônio, né? Quem foi Antônio? Quem é Antônio? Então, é Antônio esse rapaz sorridente aqui, super feliz, né? Que essa história aqui, claro, foi criada para ilustrar só as fases da vida do investidor, não é uma história verídica, mas ela explica bem legal aqui cada uma dessas fases. Antônio começou a estudar educação financeira, fez um curso rápido aqui de fases da vida do investidor com o Rafael Mantuan, comigo, e percebeu que mesmo morando com seus pais, que eram muito humildes, ele precisaria de um seguro de vida como forma de proteger a sua família, tanto ele, os seus pais, e precisaria também começar a construir a sua reserva de emergência, que deveria ser de 3 a 12 vezes o seu salário, ou seja, entre 7.500 e 30 mil reais. Então, ele contratou um seguro de vida ainda na faculdade, com uma cobertura de 100 mil reais, que era praticamente 3 anos do seu salário. Então, ele pegou o salário dele, calculou por 36 meses e fez um seguro de vida em nome dos pais, caso ele viesse faltar. No caso, ele estava pagando aqui uns 30 reais por mês desse seguro. E ele investia todo mês 10% do seu salário. Se ele recebia 3 mil, então, ele investia 300 reais por mês na sua reserva de emergência. Durante toda essa ilustração aqui, eu vou considerar um rendimento médio de uma aplicação de 0,8%, tá bem? Então, para a gente poder ter um parâmetro. Então, olha só, Antônio conquistou a primeira etapa da sua reserva de emergência, que era o valor de R$ 7.500, poupando 10% do seu salário em apenas 28 meses. Ou seja, no meio da faculdade, em 2 anos, ele chegou nos R$ 7.500. E é claro, para celebrar, né, ele chamou os seus pais para poderem jantar, para poderem levou os seus pais num lugar legal, porque foi um momento histórico da vida dele, né? Aos 20 anos, ele na faculdade, estudando, a sua carreira dele começa a aumentar. Por quê? Porque ele percebeu que precisava de mais dinheiro, então ele começou a ajudar um amigo dele aos finais de semana, por 200 reais por dia. E assim ele trabalhava de sábado e domingo com um amigo dele e recebia ali 200 reais por final de semana. Então, basicamente, ele conseguiria ali mais 800 reais por mês. E ele pegava todo esse dinheiro e fazia o quê? Aplicava. Então, vamos lá. Ele poupava 300 reais do salário, mais 800 reais do trabalho extra. E ele começou, a partir dos 20 anos, poupar 1.100 reais por mês. E ainda continuou com o padrão de vida dele, consumindo 2.500 reais todo mês. Bastante dedicado, ele conseguiu completar a segunda etapa da sua reserva de emergência, que era de 30 mil reais, com apenas mais 19 meses, ou seja, em menos de 4 anos, em apenas 47 meses, ele já tinha acumulado 30 mil reais. Antes de sair da faculdade, ele já tinha poupado 30 mil reais, o que daria para ele muita segurança de uma reserva de emergência e mais, né? Se esse valor, olha que interessante, os 30 mil reais aplicados a um rendimento de 0,8, Antônio, nessa idade, já passa a ter uma renda passiva de 280 reais por mês. Então, ele chega aqui agora e constrói um patrimônio de 30 mil reais. Ele se forma em administração aos 22 anos e foi promovido a supervisor da sua empresa, e ali o seu salário de 3 mil aumentou para 5 mil reais. Sabiamente, ele decidiu manter o seu padrão de vida e as suas despesas na ordem de 2.500 reais. E assim ele conseguiu fazer o quê? Quando você chega e consegue acumular a sua reserva de emergência, ele muda de fase, ele sai da fase do sofrimento e aos 22 anos já passa para a fase de acumulação. E ele está todo trabalhador, dedicado aqui, todo feliz e orgulhoso, que agora já saiu da fase de sofrimento.
ele está na fase da acumulação. Aos 23 anos, né, ele conhece uma pessoa muito especial e começa a namorar. Como que a sua namorada morava longe, ele decidiu comprar um carro, o que aumentou um pouquinho as suas despesas, mas poupou bastante tempo dele, porque ele estava gastando muitas horas de ônibus para trabalhar e ver a namorada, e que era muito fora de mão, então ele acabou ganhando qualidade de vida. Então, dos 22 até os 23 anos, ele continuou ajudando amigos aos finais de semana, com a renda, trabalho, economizou. Então, assim, ó, o salário dele sobrava agora R$ 2.500, mais o trabalho extra de R$ 800, ele passou a poupar R$ 3.300 por mês. Eu falo que o bichinho do rendimento picou ele, e agora, né, com 23 anos, ele já tem uma quantia aqui de R$ 74.000. Só que como eu tava ele começou, como eu estava distante, né, a namorada, ele começou a procurar um carro popular para comprar. Então pegou um carro ali, queria um carro de 5 anos de uso, conversou com o amigo estava vendendo um carro legal por 24.000. Então olha só que legal a história de Antônio. Com 23 anos, depois de comprar o carro, ainda ele tinha reservas de R$ 50.000. E para aproveitar o namoro, curtir o carro, curtir o momento de vida ali, Antônio deixa de ajudar o amigo aos finais de semana e passa a poupar apenas R$ 1.500 por mês. Ou seja, ele estava poupando 3.300, começa a poupar R$ 1.500 por mês, porque o carro, a namorada mudou o padrão de vida e as suas despesas também aumentaram. Mas ele, olha só como ele ficou aqui, ó, tá? Ficou felizão com o carro novo, com a namorada, né? Gastou o dinheiro aqui para comprar o carro, mas olha aqui, todo felizão aqui, ó, com um carro novo, podendo levar a namorada aqui para poder passear, né? Aos 26 anos, então, tendo um relacionamento saudável, feliz, Antônio pede a mão da sua namorada em casamento. Eles decidiram se casar, juntaram as suas rendas, alugaram um imóvel para começar a vida financeira deles, né? E com despesas totais de R$ 2.000 para cada um. No total era 4.000, 2.000 de despesa para cada um. Agora as despesas fixas da casa de Antônio aumentou para 4.000, então muda também a configuração familiar, sua reserva de emergência necessária, que até então era de R$ 30.000 para ele poder sobreviver. Como as despesas aumentaram as despesas, a reserva de emergência passou a ser de 48.000. Mas tudo bem, porque com 23 anos ele tinha 50.000, então ele não voltou para a fase do sofrimento, continuou na fase da acumulação e se manteve aplicando R$ 1.500 todos os meses. Se a gente ali multiplicar por 36 meses, com esse rendimento, as suas reservas agora, olha só que interessante. Ele continuou namorando, poupando R$ 1.500 por mês, casado aqui, né? Chega em R$ 130.000. Olha como foi lindo aqui o casamento de Antônio, né? Mas é claro, a nossa vida não é um comercial de margarina, como muitas pessoas pensam, né? Após o casamento, algumas coisas aconteceram. Ele não teve nenhuma promoção, a renda dele continuou de R$ 5.000, né? Ele não consegue mais poupar os 1.500, então ele passa a poupar agora apenas 10% da sua renda, ou seja, ele poupa R$ 500 por mês, mas não deixou de poupar. E pior, aos 28 anos, acontece um problema. A empresa que Antônio trabalhava passou por uma crise e Antônio ficou desempregado, né? Como sempre, ele poupou, né? Quando chegou esse fato delicado do desemprego, ele já tinha uma poupança aqui, um capital de R$ 170.000. É claro, ele tinha vários sonhos, planos, e Antônio aqui ficou completamente sem chão. Então ele começou a procurar várias oportunidades, mas nada aparecia para atendê-lo. Depois de um ano, usando as reservas, seus investimentos, que estavam em 170.000, agora foram para R$ 135.000. Só que Antônio e a sua esposa tiveram uma ideia. Só decidiram aproveitar o desemprego e entregar a casa que estava alugada para morar para morar em outro lugar, para morar em outro país. Eles foram viver um sonho de um curso de especialização no exterior por um prazo de 6 meses. Então, Antônio e sua esposa decidiram pegar ali, ó, R$ 35.000 dos seus investimentos e bora viver, né, os nossos sonhos. Então, ele